Boa tarde, crianças! Bem-vindos a mais um Minutos de Palavras que Falam Kids! Kids! Eu faço parte do Kids! Nós fazemos parte do Kids! Então, hoje continuaremos falando sobre a história de José. Vamos dar uma recapitulada? Então, ele foi vendido pelos seus irmãos por apenas algumas moedinhas. Foi levado pela caravana de ismaelitas para o Egito. E os seus irmãos ainda mentiram para o seu pai, mostrando uma túnica suja de sangue, dizendo que um animal havia comido José. Então, José foi para o Egito e lá ele foi comprado por um comandante do exército de Faraó, chamado Potifar. Potifar levou José, então, para a casa dele para trabalhar como escravo. Agora, nós vamos pedir para Emanuele ler um versículo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Obrigada, Emanuele. Deus abençoe. Então, José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Só que Potifar começou a observar José, que tudo que ele fazia muito bem feito. Então, Potifar resolveu promover José de escravo para mordomo de sua casa. Mordomo é tipo uma pessoa que comandava tudo, que mandava os outros escravos a desempenharem bem as suas tarefas. E Potifar ficou observando que como Deus prosperava tudo aquilo que José se propunha a fazer. E da sua casa, Potifar não precisava se preocupar com nada. Ele só sentava à mesa e fazia as suas refeições, porque sabia que José estava cuidando de tudo com muita perfeição. A Bíblia nos relata que José era um rapaz muito bonito, forte e saudável. Certo dia, José estava na casa de Potifar fazendo o seu serviço, quando a mulher de Potifar chegou perto dele, olhou para ele e propôs que eles namorassem. José, muito assustado, se recusou e falou para ela: como faria isso? O estaria traindo a Deus e também ao meu senhor. Mas a mulher de Potifar, nada contente com isso, o agarrou, arrancando a sua roupa. E ela gritou aos funcionários da casa, gritou ao seu marido e falou várias mentiras a respeito de José. Potifar, então, acreditando nas mentiras que a sua esposa havia falado a respeito de José, lançou ele na prisão, aos cuidados de um carcereiro, de um guarda. E lá, José, muito confuso a respeito de tudo que estava acontecendo com ele, certamente triste, mas ainda confiando nos planos que Deus tinha sobre a vida dele, passou a fazer o seu serviço bem feito até mesmo na prisão. Tão bem feito que também o carcereiro, esse guarda da prisão, ficava descansado, porque sabia que José cuidava de todos os presos em todas as celas, da alimentação e da limpeza deles. José era próspero até mesmo em momentos difíceis. Deus estava sempre com ele, cuidando dele, protegendo ele. Um dia, Faraó se chateou muito com o seu copeiro-chefe e o seu padeiro e mandou-os para a prisão. E lá eles ficaram sob cuidados de José. José os alimentava e cuidava deles. Certo dia, os dois tiveram sonhos na mesma noite e ficaram muito inquietos com esse sonho. Na manhã seguinte, José, percebendo que eles estavam tristes e inquietos, lhes perguntou o que havia acontecido. E eles relataram a José que haviam sonhado e que estavam perturbados com aquele sonho. Então José pediu que eles falassem
para ele a respeito do sonho e que Deus poderia dar a interpretação. E foi o que aconteceu. Eles falaram a José, cada um deles falou do seu sonho e José deu a interpretação do sonho para eles. Logo em seguida, o copeiro-chefe foi readmitido no cargo novamente. Faraó chamou ele de volta ao serviço e ele ficou muito feliz e comunicou a José. E José disse para ele: só não esqueça de mim, amigo. Não esqueça que eu estou aqui e lhe revelei esse sonho. Também não esqueça que eu estou aqui por uma coisa que eu não cometi. Lembre-se de mim. Só que passado muito tempo, este copeiro não lembrou de José. E José permanecia na prisão. Mas lá ele continuou o bom trabalho que ele havia fazendo. Então, crianças, a história de José ainda não acabou. Convido vocês, nos próximos domingos, a acompanharem esse desfecho. Então, chegou a hora divertida. Vamos levantar do sofá e dançar e cantar para o Senhor? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou, em todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifraram, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E José, Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Sabe, crianças, a gente tem muita coisa para aprender com a história de José. E uma delas é sempre confiar nos planos do Senhor para a nossa vida. Que os planos de Deus são bons, são agradáveis e são perfeitos. Talvez você esteja na sua casa se perguntando: por que no momento eu estou longe da professora, dos meus coleguinhas, não posso passear como passeava antes? Saiba que os planos de Deus são perfeitos e que tudo no seu tempo vai se acalmar. Saiba que Deus está no controle de todas as situações,
que nada fugiu do controle dele. Então podemos fazer tudo como José fez. Assim como ele fazia as coisas bem feitas, sem se preocupar com o que os outros iriam pensar, ou talvez mesmo sofrendo injustiças, ele nunca murmurou ou questionou a Deus tudo que ele estava passando. Mesmo na prisão, ele fez o seu melhor. Então, crianças, a gente pode trazer isso para a vida da gente. Sempre fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor a Deus, honrando os nossos pais, honrando a mamãe, honrando o papai, ajudando em casa, fazendo as tarefas da escola direitinho, mesmo em casa. Então, convido vocês, crianças, a seguirem o exemplo de José. Proponho como desafio da semana para vocês, crianças, vocês fazerem alguma coisa diferente em casa. Tipo, se você já ajuda sua mãe com a comida, ou ajuda secando uma louça, ou quem sabe varrendo a casa, você faça algo mais. Você faça algo mais para ajudar a sua mamãe e o seu papai em casa, ok? Um abraço a todos e até o próximo domingo.